Tecnologia de aplicação ajuda a aumentar a produtividade da soja. Quem vai dar as dicas para o produtor é Lucas Rafael Maestá Dias. Ele é especialista no assunto. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, é uma satisfação grande a gente estar aqui falando de um assunto tão complexo, né? E tão importante aí para a agricultura, não só brasileira, como mundial, né? Então vamos começar explicando o que é tecnologia da aplicação. Quando se fala em tecnologia de aplicação, na verdade é muito mais complexo do que a gente pensa, né? Às vezes você vai visitar um produtor, às vezes o produtor pensa, eu tenho o melhor produto, né? Melhor fungicida, melhor inseticida, aí eu tenho o melhor pulverizador. Então é só aplicar que tudo vai ficar bem. E a gente sabe que não é assim, né? A tecnologia de aplicação é uma ciência que envolve várias variáveis, vamos dizer assim. Tanto que o conceito, né, de tecnologia de aplicação nasceu lá na Inglaterra, lá no passado, e que o conceito dela é o emprego de todo conhecimento científico, né, que proporcione a correta colocação do produto biologicamente ativo no alvo, de maneira econômica, em quantidade necessária e com a menor contaminação ambiental possível, né, de outras áreas, certo? Ou seja, tudo depende. Então depende do clima, do produto, da praga, da doença, da temperatura. O produtor tem que levar tudo isso em consideração. Exatamente. E a tecnologia de aplicação, desde que ela seja bem feita, né? Porque assim, é uma ação que o produtor faz que ela é sim limitante na produtividade. A partir do momento que você começa a trabalhar mais focado em tecnologia de aplicação, você vê que ela é sim um fator limitante. Vamos dar um exemplo da cultura do algodão aqui. A gente já tem casos de chegar na cultura de algodão de 25 a 30 aplicações de produtos, né? Inseticidas, fungicidas, né? Somando todos. Então, você imagina, o produtor planta uma vez e colhe na outra, certo? E a pulverização se faz aí, por exemplo, no algodão de 25, 30 vezes, até mais, às vezes, em alguns casos, né? Então, assim, se você deixa de aplicar para você ver se vai ter um excelente controle de praga, de doença, entendeu? Então, assim, é um fator muito limitante e ele tem que ser feito da maneira correta. E as condições ambientais influenciam muito, né? Temperatura, umidade, né? Então, assim, é muito difícil você estar manejando, principalmente em propriedades muito extensas, né? Então, aí se faz o necessário, a gente, nós como técnicos, nós como agrônomos, de estar sempre recomendando e orientando nossos clientes na melhor tomada de decisão. Agora, a tecnologia de aplicação, no caso da soja, ela é aplicada? Você vê o produtor usando isso, esse conhecimento no dia a dia? Sim, ela é. Ela é e tem que ser muito bem aplicada. Por quê? Vamos falar, por exemplo, de uma aplicação de fungicidas. Hoje a gente sabe que temos os melhores produtos, né? Temos os melhores produtos, mas nós temos que saber aplicá-los corretamente. Por exemplo, a gente chega muito, a gente viaja o Brasil, a gente vê, chega em uma propriedade, o produtor usando apenas um tipo de ponta do pulverizador para fazer todas as aplicações, ou seja, herbicida, fungicida, inseticida. E nós sabemos que não deve ser assim. Aí que entra a questão de nós estarmos recomendando, eu vou fazer um fungicida, ele é um produto pouco móvel na folha, na planta, né? Então você tem que usar uma ponta que vai gerar uma classe de gotas finas, que vai dar uma melhor cobertura em todas as partes da planta, né? Porque, por exemplo, a doença começa embaixo, a ferrugem, as pragas também estão embaixo. Então, a cultura muito fechada é difícil de você estar atingindo. E o fungicida, ele caiu no topo da folha, ele não vai translocar igual comparar um glifosato, um herbicida, né? Que ele vai tentar translocar em todas as partes da planta. Não é assim. Então, assim, alguns produtores fazem muito bem, né? E outros ainda precisam muito de orientação. O que eu já vi em algumas demonstrações de empresas, você falou do bico, né? Então, a empresa deu o exemplo desse bico que ele está aplicando o produto, ele vai para tudo quanto é lugar do talhão, menos para a planta que deveria ir, né? O produtor tem que ficar atento a isso, né? A regulagem do produto, É, né? Exatamente, e aí entra a questão, se eu vou fazer um herbicida, igual você está falando da deriva, né? Aí eu vou fazer um herbicida, se eu usar uma ponta de classe de gota muito fina e estiver ventando um pouco, né? Com certeza você vai ter problema de deriva, você vai estar perdendo o produto, ele não vai estar chegando no teu alvo desejado, tá? Aí que se faz o bom uso de uma ponta, que gera uma gota mais grossa, e também usar, né, produtos que vão diminuir essa quantidade de gotas finas e aumentar o tamanho de gota, né?
É igual hoje nós dentro da Uruguai, nós temos um produto que faz isso, o nosso Air Truck, ele aumenta, diminui a gota fina e aumenta o tamanho de gota. Então, ajuda a minimizar a questão da deriva, né? Minimizar, reduzir percas. E a distância também entre as pontas é importante. Eu lembro que nesse exemplo ficou muito claro, porque quando eles fazem essas demonstrações para jornalistas, eu acho que essa demonstração é bem explicada para a gente ter uma visão de como funciona na prática. E eu lembro que eles colocaram esses bicos bem espaçados para a gente ter noção de como o produto deve atingir no talhão. Exatamente, e isso manda muito também, né? E dependendo do espaçamento ali, eu vou ter um espaçamento de 50 centímetros entre as pontas, né? Então eu tenho que ter uma altura de barra ali, né? No topo da cultura de 50 centímetros também. Às vezes, se eu tenho um de 35 centímetros, né? Então a ideia é sempre essa, né? 35, aí 35 de altura. Às vezes, se você trabalhar com a barra um pouco mais alta, né? A gota vai estar mais suscetível à deriva, né? Então a chance de você perder essa gota é muito maior, né? Agora, uma tecnologia de aplicação bem feita, quanto que ela pode aumentar a produtividade no caso da soja? Assim, é difícil você contabilizar, né? Eu acho que é mais fácil você contabilizar as percas, né? É igual a gente vê muito trabalho aí, deixou de fazer uma pulverização sequer, às vezes no milho, por exemplo, já deu 10% de produtividade, você perdeu, entendeu? Então, assim, no caso de soja, um exemplo, querendo ou não, você vai ter aí um aumento aí de no mínimo uns 20% de eficiência aí, né? Daí para mais, na verdade, né? Lucas, e esses bicos, quanto tempo, quantas aplicações eles duram? Porque tem produtor que fica usando até não querer mais, né? A gente encontra em propriedade aí produtor que às vezes usa bico, o pulverizador tem 8 anos e ele nunca trocou de ponta de pulverização, né? Então, assim, a recomendação sempre, cada tipo depende do material que é feito, a ponta de pulverização, né? Mas e aí a gente contabiliza em questão de horas, né? Tem pontas aí que duram até 400 horas, 800 horas, então depende muito do material de fabricação desse tipo de ponta, né? E o ideal é sempre verificar logo após o uso, né? Exatamente. Então, assim, hoje nós temos um programa de tecnologia de aplicação dentro da Euroag, Eurotech 360, né? Nosso programa de tecnologia de aplicação de alta performance. Então, no Brasil inteiro, né, nós somos em 3 pessoas que a gente presta esse serviço para o nosso cliente de aferição de pontos de pulverização, né? Usando um equipamento, Fluxin, a gente trabalha com ele aferindo, né? E mostrando para o produtor, essa ponta aqui, ela está desgastada, ou seja, ela está jogando mais, ou essa ponta que está jogando menos, então ela está obstruída, né? E aí, ao fim de toda a aferição de todas as pontas do pulverizador, a gente mostra para o cliente, está na hora ou não de fazer a troca da ponta de pulverização. Tá dada a dica. Obrigada, Lucas, pela entrevista, pela participação. Obrigado a vocês, até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.